Olá pessoal, iniciando mais um vídeo do Capitão Magnésio. E se você já teve dificuldade para respirar à noite, na hora de dormir, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou passar para vocês mais uma experiência que eu tive e na verdade continuo tendo, tá? Que é por conta da uma coisa chamada rinite alérgica, tá bom? Bom, isso começou também já faz tempo, já tem pouco mais de 20 anos que eu comecei a ter essa dificuldade para respirar. Fui no médico e ele me diagnosticou como rinite alérgica, me passou uns comprimidos a primeira vez, e esses comprimidos eram 1 por dia, tá? Eu lembro até o nome, se não me engano, se eu não estiver enganado, é pseudoefedrina, tá? Isso durante 30 dias, era a caixinha do remédio era de 30 comprimidos. Eu tomei 1 por dia durante 30 dias e resolvia, tá? Eu dormia muito bem, respirava bem, né? A princípio eu achava que, rinite alérgica, o nome alérgico era alguma coisa que eu comia que dava essa alergia, né? Mas eu não conseguia entender por que só à noite, por que durante o dia eu não tinha essa dificuldade para respirar, né? E olha, já venho sofrendo desse problema já faz anos, né? Décadas, mais de 2 décadas. E eu cheguei a fazer até cirurgia no nariz, que foi a tal da retirada, né? De uma parte do corneto. Né? O nome da cirurgia agora eu já não recordo mais. Mas muita gente conhece como retirada da carne esponjosa, mas não é, isso aí é invenção do povo, né? É o tal do corneto. Mas para mim melhorou durante 2 meses e depois voltou a ficar do jeito que estava antes. Eu tinha até consultado colegas de trabalho, né, que tinham feito essa cirurgia. Alguns falaram que tiveram melhora e outros não. E mesmo assim eu resolvi arriscar e, de certa forma, me dei mal, porque para mim 2 meses não adiantou muita coisa. Você fica meio que desesperado, né? Eu cheguei também a ter um episódio de falta de ar, né? De ficar, você está dormindo e você não conseguir respirar. Tem até um nome, não estou lembrando agora. Depois eu vou colocar aí na descrição. Muita gente já deve ter ouvido falar isso. E é terrível, gente. É uma experiência horrível. Não desejo isso para ninguém. Porque sentir falta de ar é horrível. Não é legal para ninguém. Bom, o que mais que eu fiz? Eu fui em vários médicos. Eu já perdi até a quantia. Foram mais de 10 médicos, tá? A princípio, os médicos passavam remédio, outros falavam que meu problema era alérgico e que eu tinha que usar antialérgico e a bombinha, né? Só que eu percebia que a bombinha não adiantava nada, não tinha efeito nenhum e era caro, sempre foi caro essas bombinhas, né? E aí eu já também não gosto de usar remédio, prefiro procurar uma forma natural. E os médicos falavam assim, não, a sua alergia é a poeira, é ao ácaro, ao mofo, à umidade do ar, é uma série de coisas, né? Só que, eu volto a dizer, eu falei, mas caramba, mas por que só essa dificuldade para respirar só ocorre quando eu me deito, né? E eu vi
YouTube um médico, otorrino, né, laringologista, falando que, na verdade, o que causa isso é a gravidade. Quando você deita e a sua cabeça estando de um lado mais baixo, né? E uma das coisas que eu até vou dar uma dica que melhorou um pouquinho foi elevar a cabeceira da cama. O lado em que fica a sua cabeça deve ficar mais alta que os seus pés, né? E não o contrário, porque é a tendência do sangue descer, né, para a sua cabeça e inchar aqui os cornetos, inchar os cornetos que fica aqui para dentro do nariz, e isso acaba, esses cornetos inchados acabam dificultando a passagem de ar, né, para você poder respirar pelo nariz. Aí você acaba respirando só, ou sendo obrigado a respirar pela boca, que acaba causando ronco, né? Minha esposa reclama muito de ronco, isso não é legal. Aí teve também, eu acabei descobrindo um remedinho que, de certa forma, a princípio era ótimo, né? Tá até aqui, ó. Eu não vou mostrar o lado que tá, mas é um tubinho, é um remédio muito... Eu conheci como Naridrim, tá? Mas ele tem vários outros nomes, né? É um remédio baratinho, só que ele tem um efeito rebote. Você pinga no nariz esse líquido e ele tem um efeito vasoconstritor. Ele faz com que o corneto se desinche, né? E aí ele faz até um barulhinho, faz pif. Você escuta, parece um barulhinho aqui no nariz, pif, pif. E aí ele abre e você consegue respirar. Só que o efeito rebote dele, quando chega no dia seguinte, eu passo o dia todo sem conseguir respirar pelo nariz, assim, respirar bem, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei um outro tubinho desse, né? E coloco, misturo, né? Misturo ele com soro fisiológico. Aqui, ó, uma garrafinha de soro. Tá? Isso aqui, qualquer um tem marca, não interessa a marca. Mas também eu uso uma outra dessa aqui, só com soro, tá? Aí durante o dia, o máximo possível que eu lembro e que eu posso, eu pingo só soro. E tem uma outra que tem 50% de soro e 50% do remédio. Aí quando o soro não resolve, tá? Já estou aí aproximadamente há uns 3 meses sem usar o remédio. Estou usando só soro durante esses 3 meses. Mas às vezes só o soro, somente agora que está começando a esfriar, só o soro não resolve. E aí eu sou obrigado, para conseguir dormir, eu sou obrigado a utilizar o misturado, né? Meio a meio. 50% de soro, 50% do remédio. Tem Naridrim, Neosoro, Narix, tem várias marcas aí que eu não vou lembrar o nome. E acabei lembrando o nome daquilo que aconteceu comigo, que é a apneia do sono. Então, o jeito que eu consigo dormir é usando o soro e, eventualmente, usando o soro misturado com esse remédio. Só que, como eu disse, quando eu uso o remédio, no dia seguinte tem um efeito rebote. E eu também não gosto. Por isso eu evito ao máximo utilizar o remédio mesmo misturado. Outra coisa, aconteceu várias coisas comigo também. Eu cheguei aí até para o Instituto do Sono em Santos, tá? Passei a noite lá, cheio de equipamentos, que eles monitoram a respiração, monitoram o coração. Não adiantou nada também, né? Então realmente é um drama terrível. Mas essa dica de elevar a cama do lado da cabeça deu uma melhorada. Tá? Agora, se alguém souber aí
de mais alguma coisa, porque eu já tentei ficar sem tomar café durante 2 meses, já fiquei há 15 dias sem tomar leite, achando que era alergia do leite. Agora, há pouco tempo, fiquei sem comer ovos, porque eu achava que era alergia de ovos. Então, eu não sei, só sei isso que eu expliquei para vocês, que é o que melhorou com soro e, às vezes, esse remédio. Porque o sono, você não conseguir dormir à noite é uma coisa terrível, gente. É muito importante, principalmente para quem faz atividade física como eu, né? Atividade física pesada, você precisa ter um sono restaurador. Tá bom, pessoal? Saúde não cai do céu, você precisa estudar, pesquisar, procurar para poder ter uma saúde digna, né? Tá bom, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.